Boa tarde, meu nome é João Pedro Mapurunga, sou mestrando em Clínica Odontológica aqui na Faculdade Paulo Picanso e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula do nosso módulo de harmonização orofacial com introdução à toxina botulínica. Antes de entrar realmente no mecanismo de ação, todas as aplicações da toxina botulínica, a gente precisa entender um pouco mais sobre o processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento acontece de forma tridimensional. Então, tanto os ossos, como os tecidos subcutâneos, camadas musculares e pele vão sofrer tanto fatores intrínsecos como extrínsecos do envelhecimento. Então, os hábitos do paciente vão influenciar, se ele tem um hábito de hidratar a pele, passar protetor solar, e também o processo de envelhecimento natural. Claro que a gente vai ter a oxidação dos tecidos a partir do nosso processo de envelhecimento. A pele passa a ficar mais fina, acontece um adelgaçamento, a gente vai perdendo também os coxins de gordura, vão sofrendo um remodelamento, ou seja, vão diminuindo de tamanho e como todo esse tecido vai perdendo sustentação, também vai acontecendo pitose desses coxins de gordura. Assim como os músculos, que vão perdendo tonicidade e também hipertrofiando. E os ossos sempre se remodelando a partir dessa movimentação muscular. E aqui a gente pode observar esse remodelamento ósseo em 3 tempos, da vida do ser humano. Então, ali, nesse momento de 35 anos de idade, onde a gente tem os coxins ainda bem posicionados, a musculatura adequada e ainda tem um arcabouço ósseo interessante. Já 10 anos depois, a gente pode perceber uma mudança, um aumento aqui da cavidade da órbita, um aumento da cavidade piriforme e uma diminuição do volume ósseo como um todo. A mesma coisa acontece também com os coxins de gordura, que por mais que às vezes a gente queira se livrar, eles são essenciais para a sustentação dos nossos tecidos. Então todos eles vão diminuindo de tamanho e também vão sofrendo uma mudança na sua localização. E aqui a gente pode ver que no momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai se movimentando, vai passando por todos os processos da nossa vida e a gente vai tendo essas marcas de todos esses processos, do nosso envelhecimento. Então a nossa pele vai mostrar aí toda essa nossa trajetória. Se essa nossa trajetória a gente se cuidou bem, se a gente não se cuidou, se a nossa alimentação foi adequada, se a gente teve cuidado com a superfície da pele, certo? E a gente também vai percebendo algumas mudanças estruturais. Isso é super importante quando a gente fala de Botox, de toxina botulínica, porque ele vai ter uma ação não só muscular, mas também na pele e na qualidade da pele em si. Quando a gente vai diminuindo a movimentação, a gente vai também diminuindo o remodelamento ósseo e esse processo de perda de tonicidade muscular muitas vezes pode ser até intensificado por essas aplicações assim sucessivas. Aqui eu trouxe um artigo só para a gente falar um pouco sobre as mudanças de pele durante o processo de envelhecimento. Então, como é uma aula inicial, a gente pode falar um pouco sobre a formação das rugas de forma geral. Então, quando a gente fala de rugas, a gente tem uma formação muito atrelada à contração muscular. Então, quando o paciente se movimenta, principalmente os músculos da mímica facial, acontece um vincamento da pele. Então, a pele se dobra. Nesse movimento constante, ao longo da vida, essa marcação na pele vai ficando cada vez mais permanente. E sempre lembrando que as rugas elas vão estar perpendicular às fibras musculares. Então, se nosso paciente tem rugas horizontais, muito provavelmente o músculo causador tem fibras verticais. Quando a gente está ali, na flor da idade, bem jovem, quando o músculo retorna à sua posição de repouso, a gente tem também o retorno da pele à sua função normal. No entanto, os pacientes mais velhos passaram todo o processo da vida fazendo essa movimentação, vincando a pele naqueles mesmos locais e também estão sofrendo todos os processos de oxidação do envelhecimento. E por isso essas rugas que antes passavam a retornar à normalidade, a pele voltava ao estado normal, começam a ficar essas rugas marcadas. Mesmo o paciente em repouso, a gente tem lá as marcações bem definidas onde é das movimentações musculares. E observando essa paciente, a gente pode perceber, por exemplo, que é uma pele hidratada ou uma pele seca? Seca, Então, a gente percebe que é uma pele mais seca, a gente percebe várias marcas do sol, além das marcas do próprio processo de envelhecimento. E aqui a gente tem uma divisão dos tipos de ruga, mas a gente vai perceber que a maioria das rugas vão ter várias confluências. Então a gente tem as rugas atróficas, que são essas rugas mais fininhas,
paralelas em áreas mais protegidas do sol e que são formadas basicamente assim pela perda de colágeno. Essas rugas, né, são as rugas que a gente vai ter aí o resto da vida. As elastóticas que vão ser em áreas mais expostas ao sol e a gente vai ter esse aspecto mais envelhecido, essa pele mais seca. E as expressionais, que a gente está conversando aqui, que acontecem através da movimentação muscular. Fora as rugas gravitacionais, quando a gente vai perdendo essa estrutura óssea, perdendo a tonicidade muscular e os coxinhos de gordura vão descendo mais no nosso rosto, certo? E aí a gente começa a ter essas marcações em locais bem específicos. É importante que a gente entenda isso porque não são todas as rugas que vão ser tratadas de forma efetiva com a toxina botulínica. Então a gente precisa entender qual é a indicação. E para a toxina botulínica, a gente vai classificá-las em duas grandes áreas, né? As rugas dinâmicas, que são essas rugas causadas pelas expressões faciais, e as rugas estáticas, que anteriormente já foram dinâmicas, mas hoje em dia o paciente já perdeu colágeno, já perdeu qualidade de pele, e mesmo o paciente em repouso, a gente já tem essas marcações. E aqui a gente pode perceber uma paciente que tem uma formação bem parecida com aquela da foto anterior, diversos tipos de rugas, assimetria, regiões de aprofundamento, tudo isso pelo nosso processo de envelhecimento. Já na visão lateral, a gente pode perceber que a paciente tem um enrugamento que se prolonga por toda essa região periorbital, vai até a região de têmporas, até a região de zigomático. Então, nessa região aqui, a gente tem que prestar muita atenção, porque o Botox, a toxina botulínica não vai deixar essa pele lisinha, não vai passar um ferro nessa pele, né? Então, a gente precisa alinhar bem as expectativas com a paciente, que a gente consegue ter uma melhora super importante, super interessante, mas a gente não consegue resolver, assim, de vez todas as queixas só com a toxina botulínica. E aí todos esses músculos da expressão facial são cobertos por um sistema muscular aponeurótico superficial, que a gente chama de SMAS, e esse sistema é todo interconectado. Então, quando a gente faz uma expressão, seja ela de tristeza, raiva, sorriso, a gente tem uma movimentação múltipla de diversos músculos. E essa movimentação vai ocorrendo em diversos vetores diferentes. E é importante que a gente saiba essa anatomia para que a gente possa aplicar a toxina botulínica de forma segura, eficaz e que não gere mais problemas para o paciente. Pensando sempre nessa questão da compensação muscular, já que esse sistema está completamente interligado. Então, esses músculos da expressão facial têm uma origem óssea e uma inserção na pele ou em mucosa. E a ação é justamente fazer a movimentação da pele e nos músculos que são orbiculares, como o orbicular do olho e o orbicular da boca, fechar esses orifícios. E essa contração muscular vai sempre aproximando a origem de inserção. Ou seja, aproximando da pele do osso. E aqui eu trouxe outro artigo para a gente discutir, que é um caso de utilização de toxina botulínica para pacientes bruxistas com DTM, certo? Esses pacientes, quando a gente encarar um paciente que tem bruxismo, que tem DTM, muitas vezes ele vai perguntar: eu já ouvi falar que o Botox pode melhorar. Isso pode ser verdade, mas a gente tem que levar em consideração e fazer um diagnóstico do paciente como um todo. Então, analisar todas as características de dimensão vertical, de movimentação articular, porque a toxina botulínica vai ser a última opção de tratamento para esse paciente, tá? E aqui é um estudo assim, relativamente simples que eu quis trazer para vocês só para entenderem que realmente a gente tem um potencial de melhora do quadro dos pacientes com a toxina botulínica, mas não vai ser o nosso tratamento de primeira escolha. Então, o que foi que esse grupo de pesquisador fez? Eles selecionaram 42 pacientes bruxistas com overdenture e separaram em 3 grupos. O grupo 1 foi o grupo controle, ou seja, o grupo que não houve nenhum tratamento para DTM. O grupo 2 foi o grupo que utilizou somente placa oclusal para tentar tratar esse bruxismo. E o grupo 3 foi o grupo que fez a aplicação de toxina botulínica. E como resultado, eles obtiveram que o grupo 1, dores intensas, contínuas, associadas inclusive à fratura e à desadaptação de overdentures. O grupo 2 continuavam também com dores intensas, porém o grupo 3 relatou que teve um melhor conforto e não teve nenhuma desadaptação nas overdentures. Ou seja, a gente conseguiu manejar esse paciente para uma situação de maior calma, em relação à dor.
E aí, entrando propriamente na toxina botulínica, a gente sabe, né, que esse nome toxina está muito associada à origem dela, né, que é dessa bactéria, do Clostridium botulinum. Então, é uma toxina que vem sendo estudada desde os anos 1900, depois do surto de botulismo, e que foi percebida a sua ação na pele, na movimentação dos músculos e melhora estética a partir do momento que ela foi utilizada para o tratamento de distúrbios de movimentos oculares. Nesse momento foi observado que os pacientes que tinham estrabismo tinham uma melhora de rugas ao redor dos olhos quando se tratava com toxina botulínica. Então esse casal, os Karuta, eles começaram a realizar pesquisas com o objetivo de entender como é que é essa ação da toxina botulínica e por que melhorava a pele. E aí foi se estudando cada vez mais, entendendo o mecanismo de ação. E em 2004 a ADA autorizou o uso da toxina botulínica para os fins exclusivamente estéticos, né? Diversos fins, inclusive estéticos. E a estrutura, né, da toxina que a gente usa, que é a neurotoxina do tipo A, é mais ou menos essa. Todas as marcas têm mais ou menos essa estrutura. Proteínas acessórias para tentar conter essa molécula que é muito instável, a temperatura, ao toque. E a neurotoxina em si é formada por duas cadeias, uma cadeia leve e uma cadeia pesada, em que essa cadeia pesada é responsável pela fusão neuronal, então fazer com que a toxina entre lá no nosso neurônio. E a cadeia leve é a cadeia que realmente vai fazer a ação da toxina botulínica. Ela realmente vai fazer a quebra da SNAP25. E a gente vai ter proteínas acessórias para tentar proteger essa toxina de qualquer mecanismo de degradação. E como é que é esse mecanismo de ação, né? A gente tem lá a nossa junção neuromuscular, tem o nosso neurônio motor, e quando a gente faz uma aplicação de toxina botulínica, o objetivo é realmente chegar nessas placas motoras. Quando a gente chega nessa placa motora, a toxina botulínica vai entrar dentro do nosso neurônio através daquele processo com a nossa cadeia pesada. Depois que ela é internalizada, a cadeia leve vai clivar a SNAP25, que é uma molécula que faz a adesão dessas vesículas de acetilcolina para a movimentação muscular. Então, quando ela cliva a SNAP25, é como se fosse um sistema chave-fechadura. A acetilcolina não consegue ser liberada porque não tem mais a chave que vai fazer com que ela seja liberada na junção neuromuscular. E como é que acontece esse mecanismo propriamente dito, né? Aí aqui é um videozinho rápido, só para a gente conseguir visualizar essa ação acontecendo. Então, essa parte vermelha são as proteínas acessórias da toxina botulínica e dentro a gente tem realmente o fármaco, né? Com cadeia leve e a cadeia pesada. Aí a cadeia pesada vai se ligar a esse receptor para fazer a internalização da cadeia leve na junção neuromuscular. E a cadeia leve que vai fazer realmente a ação. Então ela entra dentro do nosso neurônio motor, ele que vai disparar o sinal para a movimentação muscular. E aqui ela vai clivar a SNAP25 para a porção C-terminal. Então, quando a acetilcolina vier para se ligar na SNAP25, a vesícula de acetilcolina, para tentar se ligar, ela não vai conseguir, porque não tem mais aquela fechadura que ela tem a chave. Então, ela não vai conseguir ser liberada na junção neuromuscular e, com isso, não vai ter a sua ação de forma efetiva. Mas, se isso acontece, como é então que o paciente volta a movimentar? Como é que o paciente, então, volta a ter a reversão do efeito? Essa reversão acontece através de brotamento neural. Então, quando o nosso corpo entende que essa placa motora não está em funcionamento adequado, a acetilcolina não consegue passar para a junção neuromuscular e fazer a ação de movimentação, começa a liberar estímulos para brotar novos neurônios para fazer outras placas motoras. E é assim que funciona o processo de reversão. Então, não é que a toxina botulínica vai sair do nosso corpo, ela vai ser deteriorada, degradada, não. Na verdade, ela já foi degradada ali nos 20 minutos quando a gente aplica. O que a gente tem realmente é o efeito do nosso corpo tentando recuperar isso.
E aqui eu trouxe alguns exemplos de marcas comerciais para que a gente possa já se familiarizar com esses nomes. Eu sei que nesse início é muita informação, mas é importante para quando a gente for ler mais artigos, for para a prática clínica, a gente possa entender onde é que a gente está pisando. Então esse nome Botox é a marca comercial, né, da toxina botulínica produzida pela Allergan. A gente tem 3 tipos de apresentação comercial, de 50 unidades, 100 unidades e 200 unidades. E vem dessa mesma bactéria, Clostridium botulinum, né? Iniciando o efeito entre 3 a 5 dias e tem algumas contraindicações. Hipersensibilidade a qualquer componente do produto, né? Infecção local, gestantes, lactantes. E a bula traz como é o método de conservação desse fármaco, né? Então, antes da reconstituição, antes da gente adicionar o soro, a gente coloca ele, pode ser até congelado, então a menos 5 graus Celsius a 8 graus Celsius. E a conservação pós-reconstituição, sempre na geladeira, 2 graus Celsius a 8 graus Celsius, certo? E aí o fabricante, né, não recomenda nenhuma aplicação antes de 3 meses entre a primeira aplicação. Aí a gente tem a Xeomin, que tem essa única formulação de 100 unidades. A vantagem dela também é que antes da conservação ela não precisa ser refrigerada, mas depois da reconstituição precisa, assim como todas as outras. Aí temos a Botulift, que tem as mesmas apresentações do Botox, basicamente também as mesmas recomendações de reconstituição. A gente tem a Dysport, que é da Galderma, e aí a gente tem as apresentações em 300 unidades e 500 unidades, só que essas não são as mesmas unidades que a gente tem nas outras, mas a gente vai deixar isso para outras aulas. E também a conservação é sempre em refrigeração. Aí temos a Nabota, também tem essas apresentações comerciais e sempre refrigerada, certo? Aqui eu trouxe outro artigo para a gente notar como é que é o halo de difusão comparado de diferentes marcas. Então, esse artigo, ele fez uma reconstituição de toxina botulínica, que normalmente a gente faz com soro, com anestésico, com um vasoconstritor, para que a gente possa perceber como é o halo de diluição através da isquemia causada pelo vasoconstritor, certo? Então, a gente pode perceber que em uma dosagem similar, a gente tem efeitos diferentes através das diferentes marcas. Só estou deixando aqui essa pulga atrás da orelha de vocês para que a gente possa discutir mais tarde, certo? E a gente tem 4 principais vias de ação dela, né? O relaxamento muscular, que é o que a gente mais conhece quando a gente faz essa aplicação. A gente diminui a movimentação, ou dependendo do músculo, a gente consegue paralisar. A gente tem uma ação nociceptiva, então a gente consegue também bloquear peptídeos de dor, prostaglandinas, substância P, que conseguem diminuir ali a sensação dolorosa do nosso paciente. E ela também tem uma atuação no sistema nervoso autônomo, então glândulas salivares, sudoríparas, sebáceas. Então, até a gente percebe, mesmo quando a gente aplica a nível muscular, uma melhora em relação à sudorese do paciente. E também nas emoções. A gente já tem alguns estudos mostrando hoje em dia que a toxina tem essa função de melhora das emoções, porque a gente consegue ali, principalmente, travar as expressões de tristeza, de raiva, e isso faz com que o nosso cérebro entenda que a gente não está realmente triste. Então, conseguindo melhorar as expressões do nosso paciente, a gente também consegue modular o humor dele, né? Claro que não vai ser um remédio aí para tratamento de depressão, nem nada, mas a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente. Até pelo ganho estético também. Então, na técnica, a gente vai determinar os objetivos iniciais, analisar o paciente de forma individualizada, fazer a reconstituição da toxina de acordo com a indicação do nosso fabricante, fazer a aplicação, passar todos os cuidados pós-operatórios e o paciente vai retornar para o consultório após 15 dias para que a gente possa fazer a análise dos resultados, que aí a gente vai ter já o pico máximo de ação. Então, como é que a gente vai fazer essas doses individualizadas, né? A gente vai levar em consideração todas as características que podem influenciar na nossa aplicação do paciente, então idade, gênero, atividade muscular, anatomia, os objetivos, né? Se esse paciente, eu quero arquear a sobrancelha, não, eu quero deixar minha sobrancelha reta. Atividade física, quanto mais rápido o metabolismo do paciente for, mais rápido a gente tende a ter aquele rebrotamento neural. Então, ou seja, o paciente que faz muita atividade física consegue ter um efeito menor da toxina botulínica. Hidratação, deficiência de zinco, exposição solar e tipo de pele são outros fatores que também vão guiar o nosso tratamento.
E essas características vão influenciar tanto no posicionamento dos pontos, como na dose de aplicação e principalmente na duração do efeito da toxina botulínica. E aí, como é que a gente vai classificar esses pacientes em relação à movimentação muscular? A gente pode classificá-los em 3, os cinéticos, os hipercinéticos e os hipertróficos. Os cinéticos, que são aquela grande maioria em que os pacientes têm uma relação de movimentação e emoção. Então, quando o paciente está triste, ele expressa, mas depois que cessa esse sentimento, volta à normalidade e não tem nenhuma marcação. Os pacientes hipercinéticos são aqueles pacientes que têm um músculo muito forte, então nem sempre ele está no pico de estresse dele, mas ele vai estar com uma cara de estressado. E os pacientes hipertróficos são aqueles pacientes que estão sempre tensos, parece que o músculo está sempre tensionado. Muitas vezes não é só o músculo, mas também a pele que já fraturou naquela região. E algumas contraindicações, né? Algumas alterações na atividade muscular do paciente, como miastenia graves, alterações hematológicas, uso de anticoagulantes, a depender do nível, né, do índice de sangramento, infecções na região ou infecções sistêmicas. Paciente que está em uso de antibiótico, muito provavelmente está em um processo infeccioso, então também vai ser uma contraindicação. Tratamento com aminoglicosídeos, gravidez, lactação, dependendo da marca que você for utilizar, a gente vai contraindicar o paciente que tem alergia a ovo e o paciente que tem alergia à lactose. E como efeitos adversos, muito comum a gente encontrar dor de cabeça, espasmos musculares, principalmente quando o efeito da toxina está passando, aquele músculo está recuperando, aí começa a ter uns espasmos. Sensação de peso ou travamento na região, porque o paciente vai ter mais dificuldade de movimentar, então isso é super normal. Hematomas e edemas, a gente pegar algum vaso ou a nossa agulha já perdeu ali o fio de tanto que a gente furou, a gente vai ter uma dificuldade maior, a gente vai traumatizar mais, então é mais fácil da gente ter edema e hematoma e também dor pós-operatória. E para finalizar, a gente vai fazer a nossa estratégia de metodologia ativa, que é o nosso Kahoot. E a gente vai fazer uma estratégia de gamificação. Então, no início, a gente colocou aqui qual o tipo de ruga em que a ação da toxina botulínica será mais efetiva. Aí a gente deixou todas as opções, né? E as dinâmicas são as que ela vai ter a ação mais efetiva. Faz? Não estou conseguindo nem projetar. Aí como é que é o mecanismo de ação da toxina botulínica, né? Então, é a clivagem da SNAP25. Né? Vocês querem brincar? É? Ai, foi mal, perdão. Então vamos lá, gente, finge que eu não disse, né? Vou passar o próximo. O uso de anticoagulantes de forma contínua é contraindicação absoluta para a aplicação de toxina botulínica? Falso, né? Então, um paciente que tem um índice de sangramento controlado pode fazer a aplicação sem problemas. Muitas vezes a gente não vê nem hematoma nesse tipo de paciente. E aí, como se dá a reversão dos efeitos da toxina botulínica? Metabolização das moléculas de toxina, rebrotamento neural, aumento da produção de acetilcolina e destruição das moléculas de toxina por hialuronidase. E a resposta certa, rebrotamento neural. Show! E a cadeia pesada da molécula de toxina botulínica é responsável pela fusão neuronal. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? E estava aparecendo a resposta, paia. Mas é verdadeiro, né? A ação realmente da toxina botulínica vai ser pela cadeia leve. A cadeia pesada vai ser só a chave para entrada no neurônio. E qual dessas marcas não é uma marca de toxina botulínica? Nabota, Botox, Dispor ou Radiesse? Radiesse. Boa, galera, todo mundo, né? E é isso.